Este vídeo contém audiodescrição. O vídeo é a transmissão da posse das novas juízas e dos novos juízes substitutos do Tribunal de Justiça de Goiás. Na tela inicial, a fachada do TJGO com a tipografia na cor branca com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do prêmio CNJ de qualidade. E ao lado, a tipografia que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Assume a fala o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos França, homem branco, e usa óculos. Posse dos novos magistrados e magistradas do Poder Judiciário do Estado de Goiás. São 44 juízes, são, aliás, 22 juízes substitutos, 22 juízas substitutas, aprovados e aprovadas no concurso de número 58, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu saúdo e cumprimento a mesa que está aqui presente, saúdo e cumprimento meus colegas desembargadores, desembargadoras, saúdo e cumprimento todos os familiares das magistradas e magistrados que tomarão posse hoje, os amigos que acompanham esta solenidade, minhas colegas juízas de primeiro grau, meus colegas juízes de primeiro grau, minhas saudações. Uma saudação muito especial para o ministro Herman Benjamin, que está nos acompanhando de Brasília por videoconferência e que teremos a satisfação de ouvi-lo daqui a alguns minutos. O presidente, ministro Herman, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Antes de seguir, o cerimonial vai anunciar a composição da mesa. Agora assume a fala Roberto, mestre de cerimônias, homem branco e com cabelos grisalhos. Já presente, eu sou presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos França e presidente também do CONCEPRE, Conselho de Presidente do Tribunal de Justiça do Brasil. Desembargador Leandro Crispim, Corregedor-Geral da Justiça, eleito presidente deste tribunal. Desembargador Amaral Luiz de Oliveira, vice-presidente deste Tribunal de Justiça, reeleito vice-presidente, primeiro vice-presidente. Desembargador Marcos da Costa Ferreira, presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça, eleito Corregedor-Geral da Justiça. Doutor Alexandre Gross, Subprocurador-Geral do Estado, representando neste ato o senhor governador Ronaldo Caiado. A doutora promotora Fabiana Lemes Amaloa do Prado, Subprocuradora-Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos, representando o Procurador-Geral Dr. Ciro Terra Pérez. Dr. Rafael Lara Martins, reeleito presidente da OAB Goiás. Doutora Patrícia Bretas, diretora do Foro da Comarca de Goiânia. Doutora Patrícia Carrijo, presidente das MEG e vice-presidente da AMB. Dr. Alan Motoni, subdefensor público-geral do Estado para Assuntos Institucionais, representando o doutor Tiago Gregório, defensor público-geral. E o Carlos Pereira, presidente da Associação Quilombo Calunga, daqui presente. Carlos, seja bem-vindo aqui ao Tribunal de Justiça. E ali, senhor presidente, ali tem 100 jovens calungas, quilombos, que vieram aqui para prestigiar essa pós, prestigiar o Tribunal de Justiça e conhecer também as dependências do Poder Judiciário goiano. Todos sejam bem-vindos aqui ao Tribunal de Justiça. Bateu as palmas para os jovens. Roberto, eu queria anunciar nesse momento que nós estamos falando da comunidade Calunga, tão bem representada aqui pelo Carlos, presidente da AQK, também o prefeito Vilmar de Cavalcante, que é também originário da comunidade Calunga e prefeito reeleito daquele município.
Presidente, também convidamos para cá tomar assento aqui junto aos pares de Goiás, desembargadores, a desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está aqui presente. Convidar também o desembargador Jaime Medeiros, do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador James Eduardo da Cruz, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e sua esposa, doutora Patrícia Ribeiro. E também o desembargador Eduardo, também do Distrito Federal, está aqui presente, convidamos para tomar assento aqui, por gentileza. Vamos receber também os nossos visitantes, desembargadores da vizinha Brasília e do Ceará, com muito carinho. Daí, por gentileza, encaminhe, senhores desembargadores. Presidente, o ministro já está na tela. Eu estou aqui, sim. Boa tarde, ministro. Herman. Boa tarde, presidente. Como vai o senhor? É uma satisfação tê-lo aqui, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que nos dá a honra de acompanhar aqui esta solenidade. E daqui a pouquinho, ministro, nós vamos agora receber os jovens magistrados e as jovens magistradas, e depois do hino nacional, nós teremos a satisfação de ouvir Vossa Excelência. Convidamos para tomar assento, de entrar aqui ao Poder Judiciário, Leonardo de Camargos Martins, veio de Brasília. Doutora Vanessa Ferreira de Miranda, depois Boa Esperança, Minas Gerais. Doutor Vitor Barros Mouro, Barbacena, Minas Gerais. Isabela Rebouças Maia, Salvador, Bahia. Maria Emília de Queiroz, Goiânia. Doutora Jéssica Thaís Silva, Goianésia, Goiás. Doutora Karina Oliveira Lopes Greco, Porto Velho, Rondônia. Doutor Felipe Augusto Caetano Sancho, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tainá Ferreira Pereira, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Keilane Carla Baeta Rocha, Ecoporanga, Espírito Santo. Rodinei Martins Farias, Brasília, Distrito Federal. Patrícia Miyuki Ayakawa de Carvalho, São Paulo, São Paulo. Letícia Brum Cabas, São Cepé, Rio Grande do Sul. Raigon Nascimento Borges, Itumbiara, Goiás. Daiane de Oliveira Albuquerque, João Pessoa, Paraíba. Ana Cláudia Pacheco das Chagas, Joinville, Santa Catarina. Beatriz Escotilaro de Oliveira, Niterói, Rio de Janeiro.
Marcel Moraes Mota, Fortaleza, Ceará. Caio Tristão de Almeida Franco, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. André Luiz Figueiredo Ligório, Jaíba, Minas Gerais. Gabriel Carneiro Santos Rodrigues, Uberlândia, Minas Gerais. Bruna Heloísa Vendros Colo, Itapulândia, Paraná. Lucas Galindo Miranda, Recife, Pernambuco. Ana Carolina Peterson Godinho Moratói, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ana Paula Menchique Chirado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gabriel de Almeida Gomes, Santo André, São Paulo. Yasmin Andressa Simeone Cavalari, Londrina, Paraná. Matheus Nobre Giuliassi, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Renato Prado da Silva, Jandé do Sul, Paraná. Júlia Viana Corrêa da Silva, Rio de Janeiro. Gustavo Boiago Brigatti Dias, Assis Chateaubriand, Paraná. Lisandra Pires Caetano, Goiânia. William Diogo dos Santos Timóteo, Campo Alegre, Alagoas. Ana Flávia Buch, São José dos Campos, São Paulo. Nelson Garcia Pereira Júnior, Jandé do Sul, Paraná. Tiago Merrari Ferreira Martins, Campina Grande, Paraíba. Etel Basílio de Medeiros, Fortaleza, Ceará. Gabriel Gomes Junqueira, Caldas Novas, Goiás. Tiago Brito de Farias, Fortaleza, Ceará. Luiz Fabiano de Doné, Curitibanos, Santa Catarina. João Vitor de Rezende Moraes Oliveira, Brasília, DF. Lucas de Simoni Oliveira Silva, Passos, Minas Gerais. Amanda Aparecida da Silva Tilo, Maringá, Paraná. E Alexandre de Moraes, Costa de Cerqueira, São José dos Campos, São Paulo. Bem, senhoras e senhores, convido a prestar compromisso de posse em nome
das juízes substitutas e dos juízes substitutos. Roberto. Sim, presidente. Mas antes, porém, vamos ouvir todos nós os hinos nacional brasileiro e o hino de Goiás. Gentileza, vamos sentar, por favor. Registro das presenças ilustres dos senhores desembargadores e desembargadoras deste Tribunal de Justiça. Desembargador Gerson Santana Sintra, eleito segundo vice-presidente deste tribunal. Desembargador Anderson Márcio de Holanda, eleito corregedor do foro extrajudicial do Tribunal de Justiça. Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, eleita ouvidora do Poder Judiciário Goiano. Desembargador Zacarias Deves Coelho, desembargador Itanir Francisco Campos, Itamar de Lima, Alexandre de Moraes Cafuri, Eudécio Machado Fagundes, Reinaldo Alves Ferreira, Eliseu José Taveira, Altamiro Garcia Filho, Onipay Sandri, Heber Carlos de Oliveira, Fernando Braga Vigiano, Eduardo Abidon Moura, Rodrigo de Silveira, Altair Guerra da Costa, José Proto de Oliveira, Aureliano Albuquerque de Amorim, Wilson da Silva Dias. Também nosso obrigado pela presença dos juízes, das juízas, auxiliares da presidência e da Corregedoria Geral de Justiça, os juízes substitutos em segundo grau, os juízes em primeiro grau, todos os familiares, os empossandos, nosso muito obrigado e sejam bem-vindos aqui ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Agora sim, convido a prestar compromisso de posse em nome das juízas substitutas e dos juízes substitutos, Dr. Alexandre Moraes Costa de Siqueira e a doutora Isabel Rebouças Maia. Prestam juramento Alexandre de Moraes Costa, homem branco de cabelos pretos, e Isabel Rebouças Maia, que tem cabelos cacheados. Por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, com dignidade e escrúpulo, os deveres inerentes ao cargo de juiz substituto. E de juíza substituta do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Declaro empossadas as juízas substitutas e empossados os juízes substitutos, aprovado no 58º concurso realizado pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás. Obrigado. Voltar aos seus lugares, por favor. Convido a secretária executiva da presidência, Maria Cristina, para a leitura do termo de posse. Maria Cristina é uma mulher branca de cabelos lisos e vestida de preto com detalhes sutis em dourado. Aos 28 dias do mês de novembro de 2024, no plenário desembargador Homero Sabino de Freitas, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, às 15 horas, compareceram os doutores já nominados e nomeados pelo Decreto Judiciário número 4.863 de 2024, datado de 14 de novembro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico número 4076, no suplemento segunda parte, no dia 18 de novembro de 2024, editado pelo excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto França, presidente deste Tribunal de Justiça, para exercerem o cargo de juiz substituto, em virtude de haverem sido habilitados em concurso público que se submeteram na forma da lei. E perante o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto França, presidente deste Tribunal de Justiça, tomaram posse no cargo em referência, ocasião em que prestaram o seguinte juramento: por minha honra e pela pátria, prometo cumprir com exatidão, dignidade e escrúpulo os deveres inerentes ao cargo de juiz substituto que ora assumo. Tendo tomado posse, lavou-se o presente termo, que será assinado pela autoridade empossante e pelos empossados. Assina-se o presidente do tribunal, desembargador Carlos França. Convido para assinar o termo de posse a juíza substituta, doutora Vanessa Ferreira de Miranda, e o juiz substituto, doutor Tiago Merrade Ferreira Martins, em nome dos demais empossandos e empossadas. Atrasado.
nesta data tão importante para o Poder Judiciário do Estado de Goiás, importante para esses e essas 44 novos juízes substitutos e novas juízas substitutas do nosso Tribunal de Justiça. Para os seus familiares, para a sociedade, nós temos a honra, a alegria, a satisfação de ouvir agora o presidente do Superior Tribunal de Justiça. E eu digo, jovens magistrados e magistradas, Vossas Excelências terão hoje a oportunidade de ingressar no Poder Judiciário goiano, ouvindo uma mensagem importantíssima do presidente do Tribunal da Cidadania, o ministro Herman Benjamin, que é uma referência do Poder Judiciário Nacional. Prestem muita atenção e levem para a vida as palavras e a mensagem que o ministro Herman fará e terá agora para nós todos e especialmente para as novas e os novos magistrados. Boa tarde, ministro Herman, uma satisfação ter aqui Vossa Excelência que tem a palavra. O ministro Antônio Herman Benjamin fala de forma online. É um homem branco, de cabelos grisalhos e tem como fundo de sua janela na videoconferência a fachada do Superior Tribunal de Justiça. E a todos, permissão para saudar as desembargadoras, os desembargadores, as autoridades que compõem a mesa, os empossandos, os seus familiares, os seus amigos, saudar a todos na pessoa desta figura notável que é o desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu tenho por ele uma grande admiração, assim como tenho grande admiração pela magistratura do Estado de Goiás. Eu assumi o Superior Tribunal de Justiça como presidente há pouco mais de 3 meses. E entre as minhas prioridades estava exatamente, dentro do possível, participar de todas as posses de juízes estaduais e federais, porque eu entendo que este é o momento mais importante da carreira da magistratura. Haverá outros momentos importantes, as promoções, galgar cargos na administração, ganhar notoriedade estadual e nacional, mas nada se compara à posse, este momento de abraço que os empossandos fazem da magistratura de Goiás e da magistratura brasileira. E eu queria aqui realçar, em primeiro lugar, a natureza da composição dos novos juízes e das novas juízas. É uma magistratura nacional que chega a Goiás. É uma magistratura nacional que vai servir ao povo goiano, mas também, ao mesmo tempo, ao povo brasileiro. Estão representados nesses 44 novos juízes todas as regiões do Brasil. Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, DF, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o meu estado da Paraíba, e eu peço, presidente, permissão para saudar as novas magistradas e os novos magistrados nas pessoas de Tayane de Oliveira Albuquerque e de Tiago Ferreira Martins, ela de João Pessoa, ele de Campina Grande, meus conterrâneos. Há também Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Eu repito,
todas as regiões do Brasil, da Amazônia à região sul. Essa é a primeira nota que eu gostaria de realçar, de que hoje não se fala mais, não é possível falar mais em uma magistratura de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, da minha Paraíba, do Distrito Federal ou mesmo de Goiás. Nós somos todos juízes do Brasil. Tampouco esta divisão que existia tão clara até pouco tempo atrás entre juízes federais e juízes estaduais também perde a sua relevância, porque, de novo, eu realço, nós somos uma única magistratura. A segunda nota que eu gostaria de trazer é de gratidão aos empossados por terem se esforçado tanto. Não é um concurso fácil, um dos concursos mais difíceis do Brasil é o da magistratura, e nós queremos que continue assim. Porque no Brasil, a magistratura não é uma instituição de favores, não é uma instituição para acomodar parentes, é uma instituição que valoriza o mérito, o esforço pessoal de cada um. E, evidentemente, nesta jornada, não foram poucos os que ajudaram, os mais próximos, as famílias que estão aí representadas ou presentes, as professoras e os professores, desde o jardim de infância, os amigos, as amigas, mas o mais importante de tudo foi o esforço que o povo brasileiro fez para dar educação a todas e a todos. Um esforço maior para aqueles que, seja pela vida inteira, seja por parte do seu período de estudo, frequentou escolas e universidades públicas. É o povo que nos deu a educação que nós temos. E é hora, agora como magistradas e magistrados, de devolver no sentido positivo, com trabalho, com integridade, com dedicação, e, se quiserem também com leveza de ser, devolver ao povo brasileiro tudo isso que o povo merece e que vai como gratidão, mas não vai como favor. Eu concluo, presidente, com uma nota sobre o que é ser juiz. Hoje em dia, nós vemos que as instituições todas estão sendo criticadas. E não há problema na crítica, mas nós temos que entender que a nossa magistratura é uma das melhores do mundo. A magistratura brasileira tem este concurso extremamente difícil. Evidentemente, agora, com preocupações que não existiam há 30 anos atrás, preocupação com igualdade de gênero, e eu realço aqui, é quase uma matemática que a banca, sob a coordenação do desembargador Marcos da Costa Ferreira, aqui fez 22 juízes. Isto não há precedentes no Brasil. E eu queria, também por este ponto, felicitar a banca extraordinária que nos presenteia ao Brasil com essas juízas e esses juízes que eu tenho certeza vão engrandecer a magistratura nacional. Mas, voltando ao que eu dizia, ser juiz hoje significa, antes de tudo, valorizar as responsabilidades que temos. Quem escolheu ser juiz fez várias escolhas, não foi apenas ser juiz. É uma espécie de pacote fechado, porque são inúmeros poderes, não há na República Brasileira ninguém mais poderoso, nem mesmo o presidente da República,
do que uma juíza ou um juiz. Nem mesmo o presidente da República, que o presidente da República não pode afastar juiz e juíza, mas juiz e juíza pode afastar o presidente da República. Pelo menos condenar o presidente da República, quem quer que seja, por qualquer ilicitude que tenha praticado. Isso significa dizer que essas responsabilidades que nós temos, que se casam com os enormes poderes que nós temos, são elas que nos garantem a legitimidade que precisamos para ter o respeito do povo brasileiro. Nós, juízes, só temos duas armas, ambas pacíficas. Uma é o direito e a outra é a nossa imagem. E a nossa imagem é coletiva, não é uma imagem individual. Então, cada um está zelando não só pela sua própria imagem, mas também pela imagem da magistratura como um todo, e repito, não somente da magistratura de Goiás, mas da magistratura brasileira. E, por fim, nesta missão extraordinária que começa para todas e todos, lembrem-se sempre que, na dúvida, o princípio reitor, ao decidir, é amparar os vulneráveis, é amparar a liberdade, é amparar a dignidade da pessoa humana. São essas três palavras que devem estar ali a nos acompanhar. Não é muito, mas, a bem da verdade, são essas três palavras, junto com a solidariedade, que abrem o espaço da verdadeira justiça. E eu não tenho dúvida que esses 44 juízes e juízas serão instrumento da maior justiça. Parabéns a todas e a todos. Muito obrigado, ministro-presidente Herman, pela sua disponibilidade de estar aqui, pelas suas palavras, que vão levar certamente os novos magistrados e as novas magistradas a uma reflexão sobre a importância da carreira que estão ingressando, sobre a responsabilidade da atuação de uma magistrada e de um magistrado para o Estado brasileiro e para a sociedade deste país. Muito obrigado, ministro Herman, pelas suas bondosas considerações sobre a nossa atuação, sobre a magistratura goiana. E esperamos tê-lo aqui presencialmente um dia, quem sabe. Eu sei da agenda pesada de Vossa Excelência, e nós vamos prosseguir com a cerimônia, e o ministro Herman é sempre convidado e sempre muito bem-vindo, e a sua permanência nessa sessão, ministro Herman, para nós seria motivo e é motivo de alegria, mas Vossa Excelência, com a sua agenda carregada, pode ficar à vontade e permanecer até quando for possível, ministro Herman. Meu muito obrigado. Eu agora, dando sequência, eu vou passar a palavra a uma magistrada desse Estado, desta magistratura nacional, como bem disse o ministro Herman, que terá muito contato com vocês, com Vossas Excelências, jovens magistrados, que cole na doutora Patrícia Bretas. Sabe muito de gestão processual, de gestão de sistemas, e também sabe muito da jurisdição. Então, eu passo a palavra para essa magistrada que muito bem representa a magistratura goiana, doutora Patrícia Bretas, diretora do Foro da Comarca de Goiânia, que falará em nome do Poder Judiciário Estadual nesta posse dos novos magistrados e magistradas. Patrícia Bretas é uma mulher branca, de cabelos castanhos e vestida com roupas brancas.
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, agradecer pelas palavras, nosso excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Não sei se o ministro nos ouve, mas gostaria de cumprimentar o nosso excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Gostaria também de cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Amaral Wilson, e também o excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça, desembargador Leandro Crispim. E, em nome do ministro e dos 3 desembargadores já nominados, cumprimento todos os demais componentes da mesa, desembargadoras e desembargadores, autoridades aqui presentes, meus colegas magistrados e magistradas, servidores e servidoras presentes. E agora, um cumprimento especial, muito especial, às 22 novas juízas substitutas e aos 22 novos juízes substitutos. Senhoras e senhores, é com muita felicidade e orgulho que nos reunimos nessa solenidade para dar posse aos novos juízes substitutos desse Tribunal de Justiça. Hoje, mais do que uma formalidade, essa cerimônia representa o início de uma carreira honrosa, mas que exige muita dedicação, compromisso e serviço à justiça. Ser juiz vai muito além da simples aplicação das leis. Somos, antes de tudo, defensores de direitos, da dignidade humana, da paz social e da igualdade. O juiz deve ser um pilar de estabilidade para a sociedade, alguém em quem os jurisdicionados possam confiar para resolver suas disputas com imparcialidade, respeito e sabedoria. Nossas decisões têm o poder de transformar vidas e, por isso, nossa atuação deve ser sempre pautada pela sensibilidade, equilíbrio e o compromisso com a verdade. Como bem afirmou o jurista Romano Piano, a justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que lhe pertence. Essa definição não só sintetiza a função do juiz, mas também aponta para a importância do seu trabalho para garantir direitos e dirimir conflitos. Ao proferir seus julgados, o juiz não apenas resolve questões jurídicas, mas fortalece o Estado democrático de direito e a crença na justiça, garantindo que todos, sem distinção, tenham acesso ao tratamento igualitário perante a lei. O início da carreira em comarcas menores, distantes da capital e muitas vezes como único juiz, é uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo engrandecedora e de muito aprendizado, mas não de questões ligadas ao direito. Percebemos no dia a dia do fórum, no contato próximo com as partes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e advogados, que a missão do juiz é muito maior do que apenas aplicar a lei ao caso concreto. Muitas vezes, a paz social é alcançada na fala serena e sábia do julgador ao conduzir um acordo, ou mesmo na humanidade dos fundamentos utilizados para decidir. O juiz deve ser, ao mesmo tempo, firme em suas decisões, fiel às leis, mas também sensível às demandas daqueles que buscam a tutela do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça goiano hoje se fortalece com a chegada de 44 novas juízas e juízes, que vieram para somar esforços para dar continuidade ao trabalho de excelência que aqui é desenvolvido e que fez com que nosso tribunal se tornasse referência nacional quando se fala em qualidade da prestação jurisdicional. Prova disso são os 3 selos diamante conquistados no Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça. Esse reconhecimento é fruto do trabalho árduo em equipe, sob a liderança firme e assertiva do nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, e da orientação serena do nosso corregedor-geral, desembargador Leandro Crispim, que não medem esforços para garantir todo o apoio necessário às juízas e juízes, servidores e servidoras, para que possam desempenhar suas funções e cumprir sua missão constitucional de entregar uma prestação jurisdicional de qualidade em tempo razoável. E de vocês,
novos colegas, se espera o mesmo comprometimento com o cumprimento das metas nacionais estabelecidas pelo CNJ e com alto índice de produtividade, marcas registradas do nosso Tribunal de Justiça que se amoldam com perfeição à nossa função de servidores públicos. Ao longo de um exigente processo seletivo, os empossandos aqui presentes demonstraram não apenas competência técnica, mas também vocação para a magistratura. A partir de agora, cada um dos senhores se tornará guardião das leis e responsável por decidir, com imparcialidade, ética e humanidade, as mais diversas questões, sempre na busca por uma sociedade mais justa, igualitária e humana. A jornada até aqui não foi fácil. Para chegar até esse momento da posse, cada um dos senhores enfrentou uma árdua caminhada de estudos, sacrifícios e desafios. O processo de preparação para a magistratura é extremamente exigente, demandando horas de estudo, dedicação e resiliência. Muitos dos senhores abriram mão de momentos importantes da vida pessoal, enfrentaram noites em claro e superaram dificuldades até alcançarem a aprovação. No entanto, todo esse esforço foi recompensado pela conquista de um dos cargos mais honrosos da carreira pública. Importante registrar o papel fundamental dos familiares e amigos dos novos juízes e juízas, durante a fase de estudo e nas muitas etapas do concurso público. Pais, mães, esposos, esposas, filhos, filhas, amigos e amigas, o apoio emocional, as palavras de encorajamento e, principalmente, a confiança de que o esforço valeria a pena foram essenciais para que os novos juízes e juízas conseguissem superar todas as dificuldades. Sem a presença e o carinho de cada um de vocês, essa vitória não teria sido possível. Nesse momento, quero reforçar a importância do compromisso com a ética, a legalidade e a dignidade da função judicial. A busca pela verdade, o respeito aos direitos fundamentais e o cumprimento às leis devem ser os pilares que orientarão a atuação de cada um dos senhores. O trabalho árduo, a responsabilidade e o discernimento de um juiz são essenciais para assegurar que a justiça seja verdadeiramente feita. Lembro também da relevância da constante busca pelo aprimoramento. A magistratura é um campo que exige aprendizado contínuo, adaptação às mudanças sociais e legislativas e, sobretudo, uma grande capacidade de ouvir e compreender as necessidades da população. Cada julgamento proferido deve ser visto como uma oportunidade para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em nome de todos os magistrados e magistradas desse tribunal, dou-lhes as boas-vindas e que o exemplo dos grandes juízes e juízas que o compõem inspire suas ações na nobre missão de promover a justiça. Ao escrever essas palavras, lembrei-me do dia que iniciei minha carreira e da minha solenidade de posse, quando fui recebida pelo nosso presidente, desembargador Carlos Alberto França, na época, juiz de direito e diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Ouvi suas palavras e conselhos que até hoje norteiam a minha atuação profissional pelo exemplo de magistrado que é. Relembrei de todos os meus passos na minha longa caminhada como juíza de direito até o dia de hoje. E me perguntei o que verdadeiramente desejava a cada uma das minhas novas colegas e dos meus novos colegas. Do fundo do meu coração, desejo que vocês sejam felizes e gratos, como eu sou, todos os dias em que saio para trabalhar e exercer uma função tão nobre. Não existe sucesso maior do que fazer o que gosta e se doar verdadeiramente ao ideal de servir. Mantenham-se fiéis aos valores da honestidade, integridade e não meçam esforços para dignificar nossa carreira com muito trabalho e fazer a diferença na vida daqueles que buscam por seus direitos.
Que hoje seja o primeiro dia de uma carreira brilhante, marcada pela busca incessante pelo bem comum, pela verdade e pela justiça. Sejam muito bem-vindos ao melhor Tribunal de Justiça do país. A doutora Patrícia Bretas, pelo lindo discurso, pela linda fala. Nós vamos dar sequência jovens magistrados e magistradas. Na nossa carreira de magistrado e magistrada, vamos falar diariamente e vamos tê-los sempre como fundamentais, essenciais para a distribuição da justiça. Então, nós vamos ouvir agora a palavra daquelas instituições, de representante das instituições que os senhores e as senhoras lidarão no dia a dia. E eles estarão ali nos processos, nas audiências, representando a sociedade na busca por justiça. Então, eu passo a palavra ao doutor Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, que inclusive foi reeleito para o 2º mandato recentemente. Doutor Rafael Lara, com a palavra. Rafael Lara é um homem branco, de cabelos pretos e usa um terno azul marinho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, em nome, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades já suficientemente nominadas, recebam todo carinho, atenção e prestígio da Ordem dos Advogados do Brasil para economizarmos o tempo de todos nessa posse. Excelentíssimos senhores magistrados e excelentíssimas senhoras magistradas recém-empossadas, que alegria, que alegria. Presidente França, este com certeza é a minha última, essa com certeza é a minha última fala neste tribunal durante essa gestão. É Confúcio que diz que a experiência é uma lanterna dependurada nas costas para iluminar o caminho percorrido. E essa experiência que ilumina o caminho percorrido nos ajuda a seguir em frente. E como última fala de uma gestão que finda, mas certo de uma gestão que se aproxima, me aventurei, presidente França, a não trazer por escrito o que eu gostaria de dizer aos novos magistrados e magistradas do Estado de Goiás. Mas eu não poderia dizer e agradecer a gestão de Vossa Excelência pelos 3 anos que, de forma muito profícua, nós construímos o diálogo. O desembargador Aureliano me disse há pouco, e cometerei essa em confidência, desembargador, que foi a primeira eleição da ordem que ele disse que viu um presidente vencer as eleições sem atacar o tribunal durante todo o processo eleitoral. Foi porque nós aprendemos a construir o diálogo. Nós aprendemos a construir soluções, estando suficientemente próximos para encontrar essas soluções, mas suficientemente distantes para eventualmente comprar as brigas que são necessárias. E eu tenho certeza, desembargador Crispim, que a próxima gestão do tribunal também terá essa mesma característica, teremos esse mesmo diálogo, teremos esse mesmo relacionamento, e já fico feliz antecipadamente por isso. E senhores magistrados, senhoras magistradas, eu gostaria de, com essa fala, propor a vossas excelências um pacto da magistratura que chega com a advocacia do Estado de Goiás. Os senhores e as senhoras chegam em um momento ímpar da advocacia do Estado de Goiás. Um momento em que nós entendemos que união e diálogo são palavras-chave para a construção de tudo que nós vamos viver. Os senhores e as senhoras, a grande maioria de fora,
chegam no momento em que a advocacia e o jurisdicionado clamam por quase 100 vagas vacantes entre os juízes de primeiro grau. Estamos ansiosos pela chegada de Vossa Excelência. Mas estamos muito ansiosos pela chegada de Vossas Excelências nas comarcas para as quais Vossas Excelências irão, no interior do Estado, nos mais distantes locais do Estado, que clamam por justiça, que clamam por celeridade, que clamam por juízes presentes fisicamente nas suas comarcas. É isso que ansiamos e isso que verdadeiramente a advocacia e a sociedade gostaria de ver. E eu tenho certeza que é isso que nós encontraremos. Tenho dito e direi aos novos presidentes de subseção o quanto essa construção de diálogo é importante com Vossas Excelências. Vossas Excelências serão muito bem recebidos e recebidas em todas as comarcas. Das mais distantes e longínquas, como no norte da nossa bela Minasul, região de Lindos Lagos, por todo o estado de Goiás. O estado de Goiás tem um povo acolhedor, é um estado bonito, é um estado bom de se viver. Sejam bem-vindos e bem-vindas, mas estejam lá com a advocacia. Abram as portas do gabinete, dialoguem, recebam, conversam, porque é por isso que clama a advocacia, por olho no olho. Somos um tribunal, muitas vezes, selo diamante no CNJ, mas também somos um tribunal humano, somos um tribunal acolhedor, somos um tribunal que olhamos nos olhos da advocacia e do jurisdicionado. E que em tempos em que a gente tem os mais difíceis diálogos e embates, saibamos separar, literalmente, o joio do trigo. É tempo de debate de litigância predatória. É tempo de debate de algo que todos estamos entendendo e aprendendo. E eu quero fazer um pedido a Vossas Excelências aqui, nessa tarde de hoje. Presumam a boa-fé da advocacia. Presumam a seriedade e a boa-fé de uma advocacia goiana que é séria. Presumam a lealdade, a transparência, a cooperação processual e extraprocessual da advocacia. Recebam a Ordem dos Advogados do Brasil. Não se quer proximidade para construir absolutamente nada que interfira na liberdade de julgamento de Vossas Excelências, mas que aproxime a advocacia dentro do sistema de cooperação de justiça. Muito antes do combate à litigância predatória, existe o alerta sério do lobby predatório. A prospecção de clientes na advocacia para 5 demandas, 10, 100, 1000, pode vir sim acompanhada de ética e lisura. E naqueles raríssimos casos, excelências, naqueles raríssimos casos em que se identificarem as fraudes processuais, falsificações de documentos, enganos de clientes, oficie a ordem. Estaremos aqui para exemplarmente punir quem envergonhar a nossa classe, sem medo de verdadeiramente fazer essa punição. Enviem, junto com os ofícios de Vossas Excelências, a instrução com os documentos necessários para que o Tribunal de Ética e Disciplina faça o seu trabalho. Mas sejam magistrados. Não exijam procurações diferentes do que a lei diz para exigir, com reconhecimento de firma, com procurações públicas, com proibição de levantamentos de alvará. Não condenem solidariamente a advocacia em custas, em litigância de má-fé, porque sobra precedente dos tribunais derrubando essas decisões com intervenção da ordem. Construamos diálogos, construamos e aproveitemos esse novo tempo da advocacia goiana de união, de diálogo e, eu tenho certeza, de muita cooperação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Goiás. Muito obrigado. Dando sequência, eu passo a palavra à eminente representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, doutora Fabiana Zamalhoa. Fabiana Zamalhoa é uma mulher branca, de cabelos negros e compridos, e usa um vestido bege com detalhes brancos. Boa tarde a todas e a todos. Eu inicio essas breves palavras cumprimentando a mesa e o faço na pessoa do desembargador presidente deste egrégio tribunal, desembargador Carlos Alberto França,
em nome de quem eu também cumprimento todos os desembargadores, desembargadoras, juízes, juízas, serventuários e serventuárias da Justiça, advogados, advogadas, autoridades presentes, convidados e convidadas aqui também presentes. Dirijo-me especialmente aos senhores juízes e juízas substitutos para saudá-los e em nome de quem eu também cumprimento os seus familiares e amigos aqui presentes. A solenidade de posse, ela é um marco singular na trajetória profissional de cada magistrado e cada magistrada que ingressa nessa carreira tão essencial à democracia, que é a carreira da magistratura. Essa cerimônia representa não apenas a coroação de um árduo percurso marcado por sacrifícios e expectativas, mas também o início de um compromisso que transcende os interesses individuais de cada um dos senhores e das senhoras e que imbrica com o destino da própria sociedade. A carreira da magistratura, ela não é apenas uma função estatal, ela é também um chamado, uma vocação. E exige desde o início mais do que conhecimentos técnicos e jurídicos. Ela demanda resiliência, equilíbrio emocional, capacidade de compreender realidades diversas e, sobretudo, vocação para servir o próximo. Magistrados e magistradas são os guardiões da Constituição e dos direitos fundamentais. São pilares da nossa democracia. São os responsáveis por assegurar a concretização da justiça com imparcialidade e eficiência. Entretanto, sabemos que os desafios cotidianos, como a sobrecarga processual, a complexidade dos litígios, em alguns casos até a incompreensão popular sobre o papel do Poder Judiciário, podem dificultar essa missão. Ainda assim, é essencial que os senhores e as senhoras tenham em mente que cada decisão judicial impacta vidas, molda precedentes e consolida a confiança ou a desconfiança da sociedade no Estado de Direito. A partir de hoje, os desafios que os aguardam são inúmeros, especialmente diante da complexidade social, cultural e econômica que permeia a nossa sociedade. Cada processo que chegará às mãos de vossas excelências trará consigo mais do que questões legais e jurídicas. Carregará sonhos, angústias, demandas de pessoas que, por vezes, têm no judiciário a sua última esperança. Lidar com essas expectativas exige não apenas conhecimento jurídico, mas também sensibilidade, humanidade e empatia. A imparcialidade, que é o alicerce da magistratura, não significa indiferença. Pelo contrário, deve ser exercida com a firmeza de quem compreende o poder transformador da justiça. Em sua atuação, lembrem-se sempre de que cada decisão não é apenas uma resposta jurídica, mas é a concretização de dignidades. Não há justiça sem paz e não há paz sem justiça. E a pacificação social somente pode ser alcançada com a construção de uma sociedade mais igualitária. Para isso, é indispensável que os senhores e as senhoras, como magistrados e magistradas, mantenham um olhar atento à realidade social em que estão inseridos, interpretando e aplicando a Constituição e as leis com sensibilidade às desigualdades estruturais. E para o alcance desse ideal, contem sempre, sempre com o Ministério Público, instituição que, ao lado da magistratura, tem por primazia e por expressa determinação do Constituinte a função de defesa dos direitos fundamentais
e da democracia. Uma atuação colaborativa entre instituições tem grande potencial transformador e de aperfeiçoamento da democracia. Que esta jornada seja marcada pelo entusiasmo e pela busca contínua de aprimoramento. Essa posse é apenas o início de um aprendizado que se renovará em cada processo, em cada decisão, em cada troca de experiência e em cada pessoa que busca, no Poder Judiciário, a realização dos seus direitos. Desejo aos senhores e às senhoras uma carreira permeada de muito sucesso e também instigada pelo compromisso de construir uma sociedade livre, justa e democrática. Muito obrigada. Agora eu convido o doutor Alamo Antônio Jorge, subdefensor público-geral para assuntos institucionais da Defensoria Pública do Estado de Goiás, para fazer uso da palavra. Alan é um homem branco de cabelos lisos e pretos. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos França, excelentíssimo senhor corregedor, demais autoridades aqui presentes, cumprimentos todos aqui da mesa na pessoa do excelentíssimo presidente desse Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, senhoras e senhores, nobres juízes e juízas que neste ato tomam posse e assumem tão nobre função. Deixo aqui inicialmente o fraterno abraço do nosso defensor público-geral do Estado, Dr. Tiago Gregório, quem por um outro compromisso não conseguiu aqui estar presente, mas que tinha muita vontade de participar e acompanhar esse evento. É com grande honra e muita alegria que a Defensoria Pública, por meio desse subdefensor público-geral, presencia esse momento tão importante para a magistratura goiana, a posse de novos 22 juízas e 22 juízes de direito, que agora passam a integrar simplesmente o melhor poder judiciário do nosso país. Permitam-me destacar, vossas excelências, que esse Tribunal de Justiça que vocês passam a integrar agora, o que traz também muita responsabilidade a vocês, é reconhecido nacionalmente, não apenas por cumprir a sua missão constitucional de garantir justiça, mas também de o fazer com a marca da eficiência, da qualidade e do comprometimento com a cidadania. O reconhecimento por meio do selo diamante, se não me falha a memória, são 3 já angariados, junto ao Conselho Nacional de Justiça, é a prova inequívoca da qualidade, da gestão e do impacto positivo de suas iniciativas. A chegada de novos juízes e novas juízas em um cenário crescente de demanda por justiça é um motivo de muita celebração. A ampliação do quadro de magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fortalece a capacidade de atender com celeridade e justiça as demandas da sociedade, em especial daquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, que é o público nosso, da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Evoco aqui, peço licença para isso, as palavras de Cora Coralina, que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Pode parecer que não tenha muita relação com a função de vocês, mas tem. Essa frase ecoa a missão de vossas excelências que tomam posse aqui hoje. O papel do magistrado vai além da aplicação técnica da lei. O magistrado inspira a sociedade ao transferir conhecimento e valores a cada decisão que profere. E, ao mesmo tempo, aprende, como pessoa, como ser humano que é, a pluralidade das histórias humanas que passam pelos corredores e pelos tribunais de justiça. Saibam também, excelências, que a Defensoria Pública é uma grande parceira do Poder Judiciário nessa missão tão importante de levar a justiça à sociedade. Atuamos com o mesmo objetivo, que é garantir o pleno acesso à justiça, combater as desigualdades
e promover uma sociedade mais justa e mais solidária. Nosso respeito pela magistratura não é apenas institucional, mas também fundado no reconhecimento da importância da função de cada um dos senhores e senhoras que, a partir de hoje, assumem essa nobre função e essa importante responsabilidade. Com a chegada de Vossas Excelências, nós renovamos a nossa confiança da Defensoria Pública no Poder Judiciário como instrumento essencial para a construção de um Estado democrático de direito, que concretiza a cada decisão tomada, em cada conflito solucionado, em cada direito reconhecido, o acesso à justiça. Que os senhores e senhoras juízes e juízas tragam consigo o vigor de seus ideais e a sabedoria necessária para transformar os desafios em oportunidades de transformação da nossa sociedade. Já que, para além de servidores da justiça, muito mais do que isso, Vossas Excelências são agentes políticos e que também são agentes políticos de transformação da realidade social. Em nome da Defensoria Pública, desejo a Vossas Excelências sucesso nessa caminhada. Tenho a certeza de que em nós encontrarão uma instituição parceira que compartilha da mesma fé inabalável do poder transformador da justiça. Parabéns e o meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alain, representando aqui a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Na carreira de Vossas Excelências em Goiás, irão muito ouvir falar da nossa Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO. E vai fazer uso da palavra agora a nossa colega, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e vice-presidente da AMB, que vai passar a mensagem de uma magistrada que conhece a trajetória de um julgador no nosso Estado, de uma julgadora no nosso Estado, com as dificuldades próprias da carreira, doutora Patrícia Carrijo. Patrícia Carrijo é uma mulher branca de cabelos castanhos e usa um vestido preto. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar cumprimentando o nosso presidente, Carlos Alberto França. Eu não poderia aqui, presidente, de registrar os meus cumprimentos pela excelente gestão que o senhor nos proporciona todos os dias nesse tribunal, desde o momento em que o senhor sentou aí nessa cadeira de presidente. E a prova disso é esse momento de hoje, em que o senhor imposta mais 44 novos juízes, a gente sabendo do déficit de magistrados, do excesso de trabalho, e mais um momento o senhor dá um passo na evolução e no dinamismo dentro do nosso Poder Judiciário. Parabéns. Cumprimento aqui o desembargador Leandro, cumprimento o vice-presidente eleito, desembargador Amaral, e também o nosso futuro corregedor, desembargador Marcos. E aproveito aqui a oportunidade para parabenizá-los pela eleição, mas principalmente para registrar que a ASMEGO, ela espera que a gente possa continuar o brilhante trabalho do nosso presidente, para que a nossa evolução permaneça e para que esses novos juízes possam também colher e serem alegres, como nós temos sido durante essa gestão atual. Cumprimento todos os demais membros da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, demais desembargadores, mas principalmente os nossos colegas, novos magistrados, novas magistradas, que são motivo de grande alegria para todos nós. Hoje eu fico até um pouco emocionada, toda vez que eu venho falar aqui, na presença dos novos juízes, passa um filme na nossa cabeça, porque realmente a gente lembra da nossa trajetória. Parece que foi ontem, a carreira é muito rápida, então aproveitem cada minuto. Hoje é um dia realmente muito marcante, mas não é só porque os senhores estão coroando a vitória, não é só porque todo o esforço e a dedicação dos dias de estudo estão hoje demonstrando que resultaram no sucesso, mas, na verdade, é porque hoje é um momento de celebração, mas também de reflexão.
reflexão, porque o caminho, a posse da magistratura não é o caminho final. É, na verdade, o início dos grandes desafios que estarão por vir. A magistratura, ela exige muito mais do que vocação, muito mais do que dedicação. Ela exige amor, ela exige abnegação. A carreira da magistratura, ela oferece grandes desafios. Nós sabemos que é uma verdadeira trincheira em que a gente luta diariamente pelo fortalecimento da nossa carreira, pela valorização da magistratura e pela independência do Poder Judiciário. Não é fácil defender a Constituição Federal, não é fácil não ceder às pressões internas e externas. Não é fácil deixar de ponderar todos os dias que por trás de cada processo há dores, há alegrias, há pessoas, há vidas, que muito esperam em nós como última esperança. Mas todos os dias nós estamos unidos, trabalhando para que a gente possa manter a nossa unidade. Os senhores estão entrando nos melhores tribunais do país, como muito se foi falado aqui. Mas isso não só é fruto de toda a gestão, de todo o trabalho, de todos os membros que compõem esse tribunal, mas de cada magistrado, cada desembargador, cada servidor, que trabalham 24 horas para entregarem uma prestação jurisdicional célere para a magistratura goiana. E os senhores vêm para somar esforços. E essa unidade, ela acontece no seio das nossas associações. E aqui, eu já deixo registrado o convite para que os senhores estejam juntos na ASMEGO, na MB. As nossas associações, elas vão muito além de defender os nossos interesses representativos como classe. As nossas associações, elas que defendem todos os dias, nos momentos em que a nossa independência é colocada em xeque. Nós precisamos estar unidos, porque essa luta, ela não é minha. Essa luta, ela não é individual. Essa luta, ela não é isolada. É uma luta coletiva. E, a partir de agora, ela é uma luta também dos senhores. Tenham certeza que nós vamos continuar avançando, que nós vamos continuar evoluindo. Contem sempre com a ASMEGO, contem com a nossa associação, contem com a magistratura goiana, em tudo que os senhores precisarem. Tenho certeza que serão muito felizes a esse chamado. Não esperem aplausos fáceis, pelo contrário, muitas vezes nós somos alvos de críticas, nós somos alvos de ataques. Mas não há nada melhor do que julgar, do que decidir com a consciência da retidão. Então, honrem essa toga, porque a sociedade goiana espera muito dos senhores. E os senhores estão vindo para complementar em cada decisão, em cada sentença, a história de todos nós que já temos a honra e a graça de estarmos aqui compondo o Tribunal de Justiça de Goiás. Sejam bem-vindos à magistratura goiana e que a justiça continue guiando os senhores, hoje, amanhã e sempre. Parabéns. Teremos agora a oportunidade de ouvir um representante da nova magistratura, um representante dos 44 e das 44 empossandos e empossandas nesta data, com muita alegria, com muita satisfação. Convido para fazer uso da palavra o doutor Leonardo de Camargo Martins. Leonardo de Camargo é um homem branco, de cabelos baixos e barba. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França,
em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, autoridades, servidores, colaboradores. Estendo meu cumprimento a todos os presentes, familiares, amigos e aqueles que nos acompanham virtualmente. De forma especial, cumprimento, saúdo os meus colegas, os novos juízes e juízas de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É uma honra muito grande representar a turma nesse momento, que é de celebração e, sobretudo, um momento de gratidão. Hoje é dia de agradecer a todos que, direta ou indiretamente, nos ajudaram a trilhar o caminho até aqui. Agradecer, primeiramente, a todas as formas de fé e espiritualidade que nos apoiaram e fortaleceram ao longo da caminhada. Agradecer às nossas famílias, mães, pais, avós, tios, cônjuges, filhos, irmãos, aos amigos, pessoas que muitas vezes acreditaram nesse sonho mais do que nós mesmos. Agradecer às figuras que nos influenciaram a abraçar a magistratura. Exemplos que vivenciamos de perto ou conhecemos à distância, mas que de algum modo inspiraram a nossa vontade de servir por meio do direito. Agradecer aos nossos professores e mentores que nos ofereceram a base do conhecimento jurídico necessário para essa conquista. E agradecer, acima de tudo, a nossa sorte. Sim, porque para chegar até aqui tem que ter muita sorte. Mas eu não me refiro a um conceito mais comum de sorte. Não é exatamente isso que eu tenho em mente. Não é essa aleatoriedade. Alguns podem até acreditar que chegar aqui é um pouco aleatório. Eu digo, na verdade, colegas, que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Vou repetir. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Nós nos dedicamos por horas, dias, meses e anos. Abdicamos de momentos preciosos ao lado de nossas famílias. Sacrificamos celebrações e enfrentamos as dúvidas, frustrações e reprovações. Muitos desejam chegar até aqui, mas poucos estão dispostos a pagar esse preço. A renúncia de momentos preciosos com o filho, a constante inquietação de nunca desligar a mente, mesmo nas ocasiões de descanso, sempre imaginando que pode fazer mais. O peso de não estar presente. E aqueles que nos são próximos também pagaram esse preço, porque tiveram que aprender a conviver com a nossa ausência. Agradecemos, inclusive, por estarem ao nosso lado em todos esses momentos. Pagamos esse preço. E por isso, quando a oportunidade surgiu, estávamos preparados. Sorte, portanto. Nossa trajetória até aqui não foi fácil, e não deveria ser, porque a missão que assumimos a partir de agora é ainda mais desafiadora. A missão de ser imparcial, sem ser indiferente, de promover a união em uma sociedade marcada por divisões, de buscar a verdade em tempos de desinformação e de buscar a harmonia onde há conflito. Eu quero dizer, presidente, em nome de toda a turma e com toda a minha convicção, estamos prontos. Estamos prontos. Prontos para servir a sociedade goiana com a dedicação e excelência, honrando o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o melhor tribunal desse país.
prontos, acima de tudo, para fazer a diferença. Nenhuma dificuldade será insuperável diante da vontade, resiliência e persistência que nos trouxeram até esse momento. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Leonardo, que falou muito bem em nome de todas e todas empossandos e empossandas, expressando o sentimento desses e dessas 44 novos magistrados e magistradas do Estado de Goiás. Eu queria, já indo para a conclusão da nossa cerimônia, dizer aos novos e às novas magistradas que estão chegando realmente, como foi falado, em um dos melhores tribunais do país. Tribunal esse que se ombreia a todos os outros 26 tribunais desse país, de justiça, tribunais de justiça desse país, na busca do oferecimento de uma boa prestação jurisdicional. E nós estamos certos aqui em Goiás que essa chegada dos jovens magistrados, trazendo essa força, essa energia, fará com que o nosso tribunal ainda se desponte mais nesse cenário brasileiro. Pois todos, senhores e senhoras, têm muito a contribuir com a nossa justiça e a nossa sociedade. Esperamos muito, sim. Esperamos muito trabalho, elevada produtividade, interesse no aprimoramento, fácil relacionamento institucional e trato com a advocacia, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a sociedade. Contem com o Tribunal de Justiça, contem com a gestão do Tribunal de Justiça, contem com esta gestão, contem com a futura gestão do desembargador Leandro na presidência, desembargador Amaral na vice, desembargador Marcos na corregedoria, desembargador Anderson na corregedoria do foro extrajudicial, com o desembargador Gerson na segunda vice-presidência. E conte com cada um dos desembargadores dessa casa. Conte com cada um e cada uma dos juízes e juízas deste Poder Judiciário. Estaremos todos ao lado de vossas excelências. Contem com nossos servidores, excelentes servidores. Terão uma estrutura de trabalho de primeira linha aqui em Goiás. Certamente, com toda essa estrutura, com todo esse apoio, serão exigidos e exigidas. Mas nada que a força, a inteligência, a determinação de vossas excelências não possam superar, não possam atender. Sejam bem-vindos. O Poder Judiciário do Estado de Goiás se alegra e se engrandecem com a chegada de cada um e de cada uma de vossas excelências. Aos familiares, estejam tranquilos. Goiás acolhe de braços abertos os 39 e as 39 filhos e filhas de outros estados. Aqueles aqui, os 5 aqui de Goiás, já conhecem esse calor goiano, conhecem essa receptividade dos goianos. E aqueles que chegarão e aquelas que chegarão de outros estados terão aqui em Goiás plenas e melhores condições de seguir a sua vida, fazer a sua carreira, com o apoio de todos nós. Então, aos familiares, os meus parabéns, os meus cumprimentos pelo êxito da filha, do filho, do esposo, da esposa,
do namorado, da namorada. Estejam tranquilos, os seus filhos, os seus entes queridos farão bonito aqui no estado de Goiás, no judiciário goiano. Eu queria aqui dizer o nome de cada pai e de cada mãe, daqueles que aqui estão. Mas, até para não alongar, eu vou fazer referência aos meus colegas magistrados que estão deixando aqui e vão deixar aqui entes queridos, filhos ou filhas, para contribuir com o nosso judiciário. O meu colega, desembargador Jaime Medeiros, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Parabéns, desembargador Jaime, pelo êxito de sua filha Etel Basílio. E leve ao presidente Abelardo, caro amigo, nosso abraço. Ao desembargador Jaime Duardo da Cruz de Moraes Oliveira, presidente Abelardo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu não sei se eu mencionei. Leve desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, pai do empossado João Vitor. E o avô, desembargador Eduardo Alberto Oliveira, avô de João Vitor. Receba nossos cumprimentos. E leve, desembargador James, ao presidente e amigo Valdir Leôncio, nossa respeitada consideração e abraço. Desembargador Idelmar Meneguzzi de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ex-chefe da Empossanda, que fazia parte da equipe da desembargadora Idelmar, né, e amiga também da Empossanda, doutora Ana Cláudia. Leve parabéns pela sua ex-servidora. E leve ao presidente Francisco Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nosso amigo e nosso sucessor no CONCEPRE, nosso respeitoso abraço. E a todos, senhores e senhoras, amigos, parentes, o meu muito obrigado pela presença. Aos meus queridos colegas, minhas queridas colegas, minhas respeitosas e meus respeitosos agradecimentos. E não poderia deixar de fazer à mesa e desejar ao desembargador Leandro, nosso futuro presidente do tribunal, um êxito pleno, desembargador Leandro, que a sua gestão possa superar a nossa de longe, porque nosso tribunal precisa continuar crescendo e estarei junto, ajudando com o meu trabalho para que isso aconteça e a nossa justiça possa continuar sobressaindo. Ao vice-presidente e companheiro de luta, desembargador Amaral, muito obrigado e contínuo sucesso na primeira vice-presidência desse tribunal. Desembargador Marcos da Costa Ferreira, que ocupará e sucederá o desembargador Leandro. Tenho certeza que a corregedoria estará em boas mãos. Sucesso sempre naquela casa orientadora dos nossos magistrados e de nossos servidores. Doutor Alexandre Gross, leve, e aqui representando o nosso governador Ronaldo Caiado, leve ao governador Caiado nossos sinceros agradecimentos pela parceria institucional e republicana que mantivemos durante todo esse período. Doutora Fabiana Zamalhoa, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, aqui representando o procurador-geral, doutor Ciro Terra. Muito obrigado pela presença e transmito ao doutor Ciro o nosso abraço, o parceiro de luta aqui no sistema de justiça, representando essa importante instituição. Ao doutor Rafael Lara, presidente da OAB, que tivemos, como ele disse, a oportunidade de, durante todo esse mandato, de conviver institucionalmente, atendendo a gestão do TJ aquilo que foi possível, mas fazendo muito para encontrar o possível, porque nós respeitamos e sabemos da importância da advocacia.
meu muito obrigado. Subprocurador Defensor Público Geral, doutor Alain Montoni, transmita ao procurador, ao defensor geral, doutor Tiago Gregório, nossos agradecimentos por essa parceria também muito positiva nesse período. Doutora Patrícia Dias Bretas, diretora do Foro da Comarca de Goiânia, meu muito obrigado pela dedicação extremada naquela diretoria do Foro e pelo sucesso fruto do trabalho árduo, contínuo e com muita determinação naquela diretoria do Fórum. Muito obrigado. Doutora Patrícia Carrijo, presidente da ASMEGO e vice-presidente da AMB. Muito obrigado pela sua luta aí na associação local e nacional em prol de uma magistratura mais forte, mais respeitada em todo o Brasil. Meu muito obrigado. E aqui, senhores e senhoras, jovens magistrados e magistradas, eu faço uma referência especial ao Carlos Pereira, presidente da Associação Colombo Calunga. Gostaria que ficasse de pé o Carlos Pereira. Está aqui na mesa. Vem diretamente das comunidades quilombolas de Cavalcante. Estavam aqui quase 100 jovens, homens e mulheres daquela comunidade que veio conhecer as instituições dos poderes e os poderes aqui em Goiânia. Senhor Carlos, o nosso projeto Raízes Calungas, projeto do TJ Goiás, que está fazendo um trabalho em parceria com a Associação Quilombola Calunga, em parceria com o município de Cavalcante, Cavalcante, Monte Alegre e Teresina, em parceria com o Estado de Goiás, estamos pagando, senhor Carlos, um débito, uma dívida do Estado brasileiro, do Estado de Goiás, com aquela comunidade. Será sempre bem-vindo aqui no tribunal, sempre respeitado. E aquele jovem, juntamente com o senhor prefeito do município de Catalão, os senhores e as senhoras terão oportunidade de conviver no mês de janeiro, onde o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás levará Vossas Excelências naquela comunidade, naquelas comunidades, naquela comarca, para passar uma semana, para que os senhores e as senhoras possam ver e conhecer a realidade do povo que sofre, do povo abandonado pelo Estado, para que possam refletir, possam formar a convicção dos senhores e das senhoras, no sentido de que a vida é difícil para muita gente, que os vulneráveis precisam do Estado, precisam do nosso olhar diferenciado. E tenho certeza que a formação humanista, a formação de cada um e de cada uma, propiciará e permitirá que essas visitas, não só a Cavalcante e as comunidades calungas, mas que também aqui representada pelo senhor Carlos Pereira, mas em outras comunidades de nosso Estado, que essas visitas possam contribuir, de alguma forma, para o crescimento de cada um e para que, na distribuição da justiça, possam pensar naquele que sofre, pensar no vulnerável, pensar no excluído, dentro da interpretação legal, julgar com essa análise. Então, em janeiro já fica definido. Uma semana de janeiro estarão lá em Cavalcante, senhor Carlos, e teremos a oportunidade de conviver mais ainda com a comunidade, as comunidades calungas, e levar, não só conviver, e o principal do projeto, com o apoio dos meus colegas, todos aqui, o desembargador Leandro, futuro presidente, sempre presente como corregedor, levar serviços do Poder Judiciário, levar serviços do Estado. E não posso deixar de falar, a União também está presente junto conosco, a União Federal, o Governo Federal, nesse projeto. Com essas palavras, muito obrigado, senhor Carlos, pode assentar e fica à vontade. Com essas palavras,
e desejando que sejam felizes em Goiás e que amanhã às 10 horas teremos palestra com a conselheira Renata Gil, referência feminina no judiciário brasileiro, na Escola da Magistratura do nosso Estado. Aguardamos, depois da festa de hoje, que todos e todas amanhã aqui, 10 da manhã para esse encontro, mas podem chegar mais cedo. Pode chegar 9h30. Tá 9h30 para os preparativos para a palestra da conselheira Renata Gil. Meu muito obrigado a todos e a todas. Está encerrada esta cerimônia. Eu pediria